Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Sítios Cast, episódio número 54, onde a gente vai falar para vocês aqui, explicar o guia definitivo da seleção de exercícios, como selecionar os melhores exercícios, o que tem por trás da seleção de um bom exercício, e tudo isso você vai aprender aqui com a gente. Eu sou o professor Renato Bianchini, né, e para apresentar sempre o podcast comigo, temos o professor Vitor Mendonça. Fala galera, esse é um dos temas aí que a galera mais pediu para a gente trazer para vocês, e vai ser um bate-papo super legal. E você que está acompanhando aí os últimos podcasts, tem visto que a gente tem feito muitos podcasts aí sobre o tema, principalmente voltado para musculação e hipertrofia muscular, né? Já fizemos um inteiro sobre volume de treinamento, fizemos um inteiro sobre intensidade de treinamento. O último que nós fizemos, episódio 53, foi sobre frequência de treinamento, e esse aqui completa muito bem, né, todas essas etapas que a gente vem falando para vocês, que é o episódio da seleção de exercícios, onde a gente vai envolver vários aspectos que a gente já falou ao longo dos podcasts aqui para vocês, porém, vai ter uma abordagem bem legal aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente tem sempre uma palavrinha aqui dos nossos patrocinadores oficiais aqui do Sítios Cast. Quem que são esses patrocinadores, Vitor? Bom, então para você que se interessa pelo tema, então primeiramente eu recomendo você ver todos esses podcasts que a gente acabou de falar, né? Que a gente vai bem a fundo sobre o tema. Mas, para você que é realmente a fundo sobre o tema, a gente tem um curso completo Hipertrofia de A a Z, tá? Então, se você se interessa por prescrição de treinos de hipertrofia para garantir o máximo de resultado para o seu aluno, a gente tem um curso completo de Hipertrofia de A a Z, onde a gente vem ali passo a passo mesmo com a prescrição de treinos de hipertrofia, tá? Ensinando você a trabalhar cada variável e todas as ferramentas que você deve utilizar, como entregar o melhor treino possível para o seu aluno, é o que a gente ensina vocês lá no curso completo Hipertrofia de A a Z. De tempos em tempos, a gente abre turmas lá no curso Hipertrofia de A a Z, então fique atento aí para você poder fazer parte aí de uma nova turma, tá? Se você está ouvindo esse podcast assim que ele saiu ao ar aí, no dia 10 de abril, a gente vai abrir uma nova turma, tá? Então fique atento aí para você não perder essa oportunidade. Perfeito, né? E assim, o personal que chegou agora, que ainda não conhece o curso Hipertrofia de A a Z, a gente fala que é o curso que você tem possibilidade de... Sumiu, voltou aí, né, Vitor? O homem está de volta. Que é o curso que você tem aí, né, toda a ciência aplicada na prática. Então, é a garantia de que o teu trabalho vai gerar o máximo de resultado. Porque o que acontece na nossa prática profissional? Vamos ser sinceros aqui. A gente toma uma série de atitudes e decisões na hora de prescrever o treino dos nossos alunos, né? Inclusive tem tudo a ver com o tópico que a gente vai falar aqui hoje, né? Selecionar os melhores exercícios, por exemplo, determinar o número de séries, determinar a intensidade, determinar a carga e tudo mais. E essas decisões vão repercutir no resultado de longo prazo. Só que como que você tem certeza que todas as decisões que você toma na musculação vão gerar o máximo de resultado para o seu aluno? Né? Você às vezes não vai ter essa certeza, né? Mas a gente consegue gerar o máximo de certeza utilizando os estudos científicos como base. Por quê? Já tem uma série de estudos científicos. Hoje em dia nós já temos aí mais de 1 milhão de publicações científicas na área do exercício físico que geram o melhor caminho que o personal trainer deve seguir. Então é isso que a gente ensina para você no curso de Hipertrofia de A a Z. Se você quiser garantir que todos os detalhes que você vai calcular num treinamento vão gerar o máximo de resultado, né, você com certeza vai gostar do curso Hipertrofia de A a Z. Ah, Renato, mas eu não quero gerar o máximo de resultado para os meus alunos, não. Eu só quero prescrever meu treininho lá e tal, qualquer coisa, só para o meu aluno ter um pouquinho de resultado. Então, talvez o curso Hipertrofia não seja para você, porque a gente está falando aqui de otimização. Mas a gente sempre fala aqui, né, Vitor? Que, pô, o aluno já te contratou, ele está te pagando ali o teu serviço de personal. O mínimo que você pode fazer é dar o máximo de resultado para ele. O cara já venceu a maior batalha que tem, que é vencer o sedentarismo, que é a maior dificuldade das pessoas hoje, é começar a praticar exercício. Aí você quer que essa pessoa que começou a praticar exercício faça simplesmente um treininhozinho lá que você vai passar alguns exercícios. Ah, eu sei mais ou menos cinesiologia biomecânica aqui, sei que supino trabalha peitoral, tríceps, eu sei que puxada vai trabalhar bíceps e dorsais, então tá bom assim. Se você acha assim, cara, eu acho que não é. Talvez esse não seja podcast para você, porque aqui a gente está falando de profissionais que querem gerar o máximo de resultado, que a gente chama de personal trainer referência, que é aquele cara que ele chega na academia e as pessoas sabem que o cara é diferenciado, né? Mas vamos então ao tópico do nosso podcast de hoje, né, Vitor? Bom, vou puxar aqui uma polêmica antes aí que a gente nem colocou no tópico aqui, não. O Renato vai ficar bravo comigo já, hein? Então já está fugindo da pauta, fuga ao tema, vamos lá. Fuga ao tema. Então, é só porque sempre que a gente vai abrir alguma caixinha de perguntas ali pra galera no Instagram, perguntar alguma coisa sobre hipertrofia, eu vejo que a galera tem uma tara, vamos dizer assim, aí por dois
duas variáveis do treinamento de hipertrofia, tá? Que é basicamente periodização e seleção de exercício, tá? A galera quer saber o máximo possível sobre esses dois temas, tá? E eu vejo que a galera acaba errando muito nisso. Por quê? Porque eles não são os pontos mais importantes aí da prescrição de treino de hipertrofia, tá? A gente já fez podcast sobre os temas mais importantes aqui. A gente já falou de volume, já falou de intensidade, já falou de frequência, tá? Que são fatores mais importantes do que seleção de exercício e também periodização, tá? Então, assim, só para abrir, já comentando sobre isso daqui, que a seleção de exercício também vai ser importante, vai ser fundamental, mas não é o mais importante, tá? A galera às vezes fica pensando em detalhinho da seleção de exercícios, mas esquece aí dos principais fatores, tá? Mas a partir do momento que você tem os principais fatores ali bem fundamentados, o volume de treino está bem feito, a frequência está legal, a intensidade está bem feita ali, aí sim a gente vai pensar nos pequenos detalhes da seleção de exercícios, tá? O que não pode é pensar nos pequenos detalhes da seleção de exercícios e deixar de lado lá os principais fatores. Perfeito, perfeito. Isso aí que você falou é muito relevante, que eu vejo que o personal trainer às vezes se confunde nisso. E às vezes eu acho que até quem se confunde mais ainda são os alunos dos personagens, né? Que aí entra naquela polêmica que a gente fala aqui daqueles exercícios inventados. Tem muito personal trainer inventando exercício aí, não é porque o cara ele é malvado, que o cara tá querendo mal do aluno, não é porque o cara ele simplesmente ele tá querendo fazer um erro biomecânico para o aluno dele. Eu acho que às vezes ele está na melhor das intenções, por mais que esteja errando, que não tem uma base, né, correta de trabalho, ele esteja fazendo algo diferente porque o aluno gosta disso. O aluno gosta de saber que assim, este exercício aqui é o exercício que vai fazer você perder gordura localizada e vai desenvolver o seu abdômen de tanquinho, vai fazer você ter um glúteo muito maior. Então, assim, todas essas promessas que um exercício pode ter especificamente atrai muito o público-alvo assim, da musculação, né? Atrai muitos alunos de musculação. Então eu vejo que tem muito personal trainer entrando nessa onda de invencionismo, né? Inventando exercício, querendo fazer algo diferente, pensando nessa questão mercadológica, né? E é um grande erro, porque é o que eu sempre falo, né? Você fala para mim assim, eu faço exercício X, Y e Z. Isso quer dizer muito pouco. Eu preciso saber, para saber se esse treinamento é bom ou não para hipertrofia, eu preciso saber qual que é o volume que você está fazendo, quantas séries você faz de cada exercício para cada agrupamento muscular, quantas séries por semana o seu quadríceps está fazendo, quantas repetições você faz em cada série, né? Qual que é a intensidade relativa, a intensidade absoluta, você está progredindo isso ao longo do tempo, né? Qual que é a frequência de treino semanal que você faz, né? Ou seja, tudo isso aqui que eu estou falando são fatores básicos que nós explicamos nos episódios anteriores, né? Que se você ainda não viu, vale a pena conferir. Mas a gente sempre fala isso, cara, que assim, você tem que ter toda uma base e depois você ir vendo o que é importante, porque seleção de exercícios não é algo que não é nada importante, que não vai fazer diferença nenhuma, porque faz uma grande diferença, como vocês vão ver aqui hoje. Mas se não tiver a base, né, a gente vai ficar discutindo aqui entre exercícios o que é melhor ou pior, mas aí sem base não vai adiantar nada, né? Então, E do ponto disso. E do ponto de vista do aluno, é fácil entender ele gostar desses exercícios totalmente diferentes, né? Porque, poxa, se ele chega para mim, pô, Vitor, o que eu tenho que fazer aqui para ter a melhor hipertrofia possível? Cara, tem que fazer aí o número de séries adequado, a gente tem que estar com volume legal, frequência tem que estar ideal ali, você está com aderência boa ao treino, a gente acertar as cargas, fazer progressão de cargas. Pô, eu falo isso para ele já dá uma desanimada. Ele falou, caramba, bastante coisa para fazer aqui, né? Eu chego para ele, não, para você ter esse glúteo ideal aqui, você tem que fazer o glúteo sapinho. Inclui o glúteo sapinho no teu treino, meu irmão. Acabou, tu vai estar o glúteo aí em 2 semanas. Aí o cara, na hora, ele, opa, peraí, é isso que eu quero, né? E, infelizmente, a gente vê pessoas aí, às vezes, até fora da nossa área, que acaba vendendo mesmo essa ideia, né? Não, depois que eu incluí esse exercício aqui no meu treino, eu tive resultados, tá? E a galera vai comprando isso porque, obviamente, é muito mais fácil, né? E como o cara não tem uma base de conhecimento ali, ele vai consumindo aquilo dali e falou, pô, se eu adicionar esse exercício aqui, o meu treino vai começar a ter resultados, pô, excelente, né? E aí cabe a você, profissional, né, vender a ideia correta para o seu aluno, tá? Educar o seu aluno, que é o que a gente sempre fala por aqui. Perfeito, perfeito. E eu acho que ao longo desse episódio aqui, além de ter várias polêmicas, que eu acho que vai ter muita gente aí que vai, opa, peraí, cara, como assim? Além disso, a gente vai conseguir explicar ainda mais essa questão para vocês aí, da importância de selecionar os exercícios e isso relacionado a outras variáveis que vocês vão ver por aí. Beleza, então vamos contextualizar aqui esse episódio. Posso começar aqui, Vitor, fazendo uma contextualização rápida? Claro. Então, qual que é o grande problema hoje da seleção de exercícios que eu vejo? Que se você fizer uma péssima seleção de exercícios, você vai acabar tendo resultados subótimos. E eu gosto muito de dar o exemplo dos membros inferiores. Vamos supor, você fala assim, vou fazer um agachamento, que é um exercício completo para membros inferiores, eu vou trabalhar muito bem meus membros inferiores com agachamento.
a gente começa a observar, por exemplo, se a biomecânica do agachamento estiver encurtada, por exemplo, se não estiver fazendo a amplitude completa, você já necessariamente não vai ter bons resultados de glúteos, que já tem estudo científico comprovando que você precisa fazer amplitude completa se você quiser ter resultados otimizados de glúteos no agachamento. Aí você fala, beleza, Renato, já ajustei aqui a amplitude do meu agachamento, agora estou tendo um excelente resultado de glúteos também. Beleza, mas e os seus isquiotibiais, né? A gente já tem uma série de estudos científicos, o mesmo desse de glúteos, né? Você até fez um infográfico, né, Vitor, sobre ele. Mostra lá que, por exemplo, se você fizer o agachamento, pode fazer ele com amplitude completa. Os isquiotibiais, eles não vão ser bem trabalhados e não vão ser hipertrofiados no agachamento. Aí você já fala assim, putz, então se eu não vou ter hipertrofia, isso tem tudo a ver com o encurtamento e alongamento dos isquiotibiais durante o agachamento. Como você está tendo um movimento de extensão de joelho, ao mesmo tempo que você está tendo uma extensão de quadril, né, ele vai encurtar e alongar ao mesmo tempo, acaba tendo pouca tensão durante o movimento e acaba não tendo um resultado eficiente de hipertrofia, tá? Então, basicamente, tem inclusive um vídeo aqui no nosso canal inteiro explicando só sobre isso. Por que o agachamento não hipertrofia os isquiotibiais? Mas, aí beleza, você fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, vou fazer um stiff, que aí eu faço uma extensão de quadril isolada, e aí eu consigo hipertrofiar meus isquiotibiais. Aí você fala, está resolvido o problema então, Renato? Vou hipertrofiar quadríceps, vou hipertrofiar isquiotibiais, vou hipertrofiar os glúteos? Sim e não, sabe por quê? Porque aí quando você está fazendo ali uma extensão de quadril, você está sim hipertrofiando seus isquiotibiais, né? Mas a cabeça longa do bíceps femoral, a cabeça curta do bíceps femoral, ela só vai hipertrofiar na flexão de joelho, porque a origem dela não é acima do quadril, a origem dela é no fêmur. Então ela só realiza flexão de joelho. Aí você fala, pô, então tem que incluir a cadeira flexora, né? Aí beleza, então agora sim, Renato. Também não, por quê? Você fez o agachamento, um excelente exercício para quadríceps. Porém, o reto femoral não vai ser hipertrofiado significativamente no agachamento. Já tem estudo. Tudo isso aqui que eu estou falando não é o Renato que está inventando isso. O Renato está agora inventando regra na musculação. Não, não, não é isso não, cara. A gente tem uma série de estudos que comprovam isso e teve um estudo que mostrou lá. O pessoal que fez só agachamento não teve uma hipertrofia significativa do reto femoral. E aí, você incluir uma cadeira extensora torna-se necessário para você ter uma boa hipertrofia do reto femoral. Então, perceba que a seleção de exercícios ela vai ter a sua importância, tá? Então, você vai ter que selecionar bons exercícios e exercícios estratégicos se você quiser otimizar a hipertrofia. Ah, Renato, mas eu não quero otimizar a hipertrofia, só quero ter um resultado X, eu quero ter um resultadozinho na academia. Aí talvez você possa ser menos estratégico, tá? Mas como aqui a gente está sempre em busca do máximo de resultado, né? A gente vai ter que ir a fundo aqui. Mas mesmo se você é o cara que está querendo pouco resultado, vale a pena você pegar as discussões aqui, que eu acho que você vai até se surpreender com alguns tópicos que a gente tem para falar, né? Boa, e aí pensando, né, em como selecionar aí os melhores exercícios, a gente tem alguns fatores super importantes aí que vão servir para a gente auxiliar ali na hora da prescrição de exercícios, né? Acho que sei lá, alguns anos atrás aí, né, a gente via muita galera aí que produzia conteúdo na internet mostrando muitos estudos sobre ativação, né? E basicamente trazia a ideia que a ativação era exatamente igual à hipertrofia, né? Então o cara mostrava lá, esse estudo aqui mostrou que o exercício tal ativa 50% a mais que o exercício tal ali para determinado grupamento, né? Então esse exercício é melhor. E a gente vê que não é bem assim, tá? Porque outros fatores ali são super importantes para a gente definir se o exercício é bom ou não. Perfeito, né? Essa questão da ativação acho que vale a pena a gente começar, né? Porque, assim, um dos fatores, sem dúvida, é a ativação, né? A gente tem 5 fatores que vão influenciar a hipertrofia. Um deles é a ativação. E por quê? O músculo precisa ativar para ele gerar um estímulo hipertrófico, né? Para você ter toda aquela série de passos que vai gerar hipertrofia muscular no final, né? A hipertrofia crônica. Porém, esses estudos de eletromiografia, esses estudos de ativação, né? Existem muitas, às vezes, limitações para o uso dessa metodologia para você determinar a hipertrofia. Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Vamos supor, você está fazendo uma cadeira extensora, você está tendo que segurar ali na cadeira para você conseguir fazer uma boa execução, né? Isso está gerando uma certa ativação de membros superiores, né? Então, se você botar a eletromiografia no seu braço, aí você está ativando o seu braço, tá? Para fazer ali, pelo menos uma isometria de bíceps ali você está fazendo, né? Então, assim, significa que vai ser um exercício excelente para a hipertrofia dos bíceps, você só segurar na cadeira extensora? Obviamente que não, tá? E a gente sabe isso do ponto de vista cinesiológico e biomecânico, mas isso já mostra um pouco da limitação dos estudos de ativação. Mas uma outra coisa que você pode observar é, por exemplo, no caso do supino reto, a gente sempre apresenta esse estudo para vocês. Se você avaliar a eletromiografia no supino reto,
O tríceps ele ativa mais do que o próprio peitoral, por incrível que pareça. O tríceps tem uma ativação maior do que o peitoral no supino reto. E quando você vê hipertrofia, realmente, o que vai acontecer com os indivíduos depois de 24 semanas treinando o supino reto? Só supino reto, tá? Como que vai ser a hipertrofia do peitoral e como que vai ser a hipertrofia do tríceps? A hipertrofia do peitoral chega a ser 3 vezes maior do que a do tríceps. Então, por que isso acontece? Porque não é só ativação, existem outros fatores que vão entrar na jogada aí. E aí você, ao observar esses fatores, você consegue entender por que no supino hipertrofia mais o peitoral, mesmo o tríceps ativando mais. E sem querer entrar nessa discussão, que eu acho que assim, isso aí é discussão para outro podcast bobear, e eu acho que assim, do ponto de vista prático, nem vale a pena. Se você for avaliar, por exemplo, todos os estudos científicos que avaliam ativação no supino reto, você vai ver até ambiguidade ali. Um ativou mais o feixe anterior do deltóide, outro ativou mais o peitoral, você vai encontrar isso, que aí é tudo questão de falha metodológica, questão de uso de aparelho inadequado. Hoje saiu um estudo esse ano aí falando que a grande limitação do uso de eletromiografia vai muito além de simplesmente ativação não corresponder à hipertrofia, mas de até a própria metodologia da eletromiografia. Mas enfim, isso aí não é papo para a gente aqui hoje. Mas então vamos logo, que a gente está enrolando aqui para a galera, vamos falar os 5 fatores que influenciam na hipertrofia. Eu vou citar cada um deles aqui já sequenciadamente para as pessoas já entenderem, e depois a gente vai explicando um a um. Um deles, como eu falei, é ativação, precisa ativar para hipertrofiar. Outro é amplitude de movimento. Você precisa trabalhar em amplitude para você conseguir hipertrofiar. O outro é tensão, ou seja, o músculo tem que estar tensionado. Não adianta você ter um arco de movimento se o seu músculo não está tensionado durante esse arco de movimento. É o que acontece, o exemplo que eu já dei. Os isquiotibiais, eles estão se movimentando em amplitude durante o agachamento, mas não tem tensão nenhuma neles durante o movimento. Sobrecarga, que é a capacidade de você gerar uma tensão mecânica no músculo, um dos fundamentos principais da hipertrofia é gerar tensão no músculo, então a sobrecarga, quanto mais você conseguir sobrecarregar o músculo, melhor. E a conexão, que é a sua capacidade própria de contrair voluntariamente a musculatura que está sendo trabalhada. E isso acaba, a conexão é um dos fatores mais individuais, que assim, tem gente que, por exemplo, faz um supino reto, sente o trabalho de peitoral como nenhuma outra musculatura. Tem gente que sente mais o trabalho de tríceps durante o supino reto. E isso é o quê? A conexão dele com o tríceps está melhor do que o peitoral. E isso você pode até treinar para isso ser modificado, mas ao mesmo tempo você tem que levar isso em consideração, tá? Boa. E aí o cara pode estar pensando assim, né? Então, vou procurar um exercício aí que todos esses aqui vão estar no nível ótimo, né? Então, poxa, eu olho lá, sei lá, o supino, amplitude ótimo, tensão ótimo. Seria o ideal, tá? Então, sim e não. Você deveria procurar exercícios que todos aqui a gente pode colocar como ótimo, tá? Sim e não. Por quê? Sim, porque, poxa, é excelente que todos ali estejam no nível máximo, mas é muito difícil de encontrar, tá? Então, são poucos exercícios que a gente vai estar. Amplitude excelente, tensão excelente, sobrecarga excelente, conexão excelente e ativação excelente, tá? Se um deles aqui não estiver tão bom, isso pode ser compensado pelos outros fatores, tá? Isso é importante deixar claro. Que, inclusive, alguns profissionais aí tentam usar esse argumento aí para tirar alguns exercícios, tá? Então, elevação pélvica não serve para nada, porque a amplitude é baixa, tá? Não, cara, não é bem assim, tá? Poxa, elevação pélvica, então vamos falar rapidamente dela aqui. Tensão excelente, conexão, a maioria das vezes muito excelente, ativação é o que nos estudos mostram aí, é um dos maiores, sobrecarga excelente. O único problema ali talvez seja a amplitude, tá? E aí, na hora que a gente vai comparar com outros exercícios vão perder em outros fatores também, né? Então a gente tem que analisar todos aqui e não tem problema, às vezes, deixar um de lado ali, que no final das contas vai ser algo interessante ali. Perfeito, perfeito. E assim, isso já leva a gente à grande conclusão da seleção de exercícios, né? Que é, não existe o melhor exercício de todos, tá? Por quê? Já vou explicar. Só para não ficar aberto também esses 5 fatores que geram mais hipertrofia no exercício, se vocês quiserem a explicação com citação dos estudos e tal, tem um vídeo aqui no canal já. Digita aí sítios, fatores que geram hipertrofia, que você vai acessar esse vídeo, você vai ter a explicação completa desse modelo de 5 fatores. Cada detalhezinho ali, o porquê da amplitude é importante, qual a angulação, tensão, por que a tensão é tão importante, sobrecarga, enfim, tem todos os estudos aqui para basear esse modelo e, além disso, você vai conseguir ter uma aula prática ali de uns 10 minutinhos com tudo que você precisa saber, tá? Mas agora, para a gente evoluir aqui, eu acabei de falar uma das grandes questões da seleção de exercício. Não existe o melhor exercício. E por 3 motivos, principalmente. É muito difícil comprovar cientificamente que um exercício é melhor que o outro para hipertrofia. Porque você precisaria, por exemplo, vamos pegar assim, indivíduos que nunca treinaram, tá? Nunca fizeram nenhum exercício de musculação. E aí vamos colocar para fazer cadeira extensora e o outro para fazer agachamento. Beleza, para a gente ver a hipertrofia do vasto lateral, se tem um que é diferente do outro. Só que
vamos supor, né? Como que a gente tem que fazer isso controladamente? A gente tem que fazer isso durante 12 semanas no mínimo, só utilizando cadeira extensora, só utilizando agachamento. Só que o agachamento, você tem uma curva de aprendizagem da técnica. Então, será que é justo a gente botar esses 2 exercícios no mesmo pacote e avaliar eles assim isoladamente? Então, talvez a gente teria que pegar assim, não. Então, o mesmo grupo tem que fazer agachamento e depois tem que fazer cadeira extensora. Só que se ele já fez um período de agachamento, talvez ele tenha maior facilidade de ativar o vasto lateral. Então, enfim, você percebe que é mais difícil. Não, mas então vamos pegar indivíduos treinados, que já tem um lastro de treinamento. Aí, se a gente for pegar, por exemplo, uma pessoa que já tem uma boa técnica de agachamento, uma pessoa que não tem uma boa técnica de agachamento, pode gerar resultados de hipertrofia totalmente diferentes. Então, isso já está totalmente aplicado. Além de ser difícil comprovar cientificamente, não vai se aplicar a todos os casos, que é o que a gente sempre fala. Descobrimos hoje aqui o estudo científico mais controlado de todos, que o agachamento é o melhor exercício para glúteos. Beleza, mas e aquele seu aluno que tem pouca mobilidade no tornozelo? E aquele seu aluno que tem um encurtamento do disco tibiais? Esse aluno não vai conseguir fazer uma boa hipertrofia de glúteos porque ele não tem a técnica do agachamento. Então, às vezes, se você quer hipertrofiar os glúteos dele, o que você deve fazer? Às vezes, ir desenvolvendo a técnica de agachamento, mas incluindo outros exercícios também, né? Como uma extensão de glúteos no cabo, uma elevação de quadril, uma cadeira abdutora. E aí entra no terceiro ponto, que é você sempre vai fazer mais do que um exercício, né? Você nunca vai ficar preso só no melhor exercício. Então vou escolher só supino reto para peitoral, só puxada para costas, só agachamento para quadríceps. Você não vai fazer isso. Se você quiser hipertrofia otimizada, você precisa de diversos exercícios. Já até comprovado no estudo científico. Teve até um infográfico que você fez, né, Vitor? Mostrando a variedade de exercícios ser melhor do que fixar só no exercício só, né? Então, isso tem um efeito de hipertrofia maior, né? Volta para o podcast, Vitor. Não, pô, só estava lembrando aqui, né? Logo que você começou a falar aí, eu dei uma risada, porque no exemplo que você deu ali, eu já vi a galera maluca já, né? Que você falou, não, o cara ali que nunca treinou, a galera, não, mas esse estudo não serve para nada, tem que ser feito com treinados, né? Então você já vê assim, a quantidade de variáveis ali que vão atrapalhar, vamos dizer assim, um estudo como esse, tá? E isso até é uma dúvida que a galera chega muito pra gente também, né? Poxa, queria ver um estudo aqui comparando esse exercício. Cara, é um número muito, mas muito escasso de estudos que são nesse formato, tá? Exatamente por causa desse problema, tá? Exatamente por conta de ser muito difícil de ser feito, tá? Então, a metodologia tem que estar muito perfeitinha e a metodologia mais perfeita que eu consigo imaginar que ainda vão ter falhas, tá? Então, precisaria de ter diversas variáveis ali da melhor forma possível, e mesmo assim a gente vai ter falhas. Então é muito difícil fazer um estudo como esse, eu não vejo até mesmo aplicabilidade. Hoje eu não vejo a necessidade, tá? Alguns estudos são interessantes ali sobre alguns fatores específicos, igual esse que a gente comentou do agachamento, para mostrar que isquiotibiais, né? A gente já imaginava isso por uma questão biomecânica, mas mostrar na prática ali que isquiotibiais não tem uma hipertrofia otimizada com agachamento é um estudo interessante, tá? É legal a gente observar esse formato, mas de forma geral a gente vai ter poucos estudos comparando um e outro. Perfeito, né? Então perceba que a gente veio desde esse podcast fazendo o seguinte: falamos dos 5 fatores que vão fazer um exercício de hipertrofia a mais, que você tem que ficar atento em cada um deles, em cada exercício. Falamos que não existe o melhor exercício, né? Porque você vai acabar fazendo uma variação. E aí a gente tem que falar aqui agora das vantagens e desvantagens de você fazer uma alta variedade e uma baixa variedade, né? Porque existem os dois lados da moeda também. Porque aí tem gente que fala assim, pô, Renato falou lá no podcast que tem que variar o máximo possível. Então, eu vou fazer uma série de agachamento, uma série de leg press, uma série de cadeira extensora, uma série de afundo, uma série de passada e uma série de recuo. Isso no meu treinamento inteiro de quadríceps. Uma série de cada exercício, grande variedade. Será que isso vale a pena ou não? Vamos entender um pouco dessa explicação científica aí, né? Boa, então, até o Renato comentou, né, que tem um estudo aí de 2021 que fez exatamente essa comparação, né, de variar ou não variar ali o treino, né, e basicamente ele mostrou que variar foi melhor em todas as opções, tá? Tanto aí flexão de braços, tensores de braço, lateral das coxas e anterior das coxas, ele teve melhores resultados com variação dos treinos, tá? Principalmente porque foi uma hipertrofia ali mais homogênea quando você varia os exercícios, né? Bem dessa pegada que a gente já discutiu aqui 200 vezes, né? Você fica exatamente no mesmo exercício ali, você não vai conseguir hipertrofiar da melhor forma possível, né? Exatamente porque às vezes você não vai conseguir pegar todos os grupamentos da melhor forma possível, todos os músculos daquele grupamento da melhor forma possível. Então, por isso que variar nesse formato é interessante, né? E aí o cara vem com essa ideia, então vou variar ao máximo, né? Mas será que isso vai ser interessante também? Pois é, né? Porque assim, uma coisa que tem que ficar claro também, não é que você fazer um exercício só, né, fazer um exercício fixo, menos variações, não vai hipertrofiar. Ele só vai hipertrofiar menos nesse cenário que o Vitor acabou de mencionar. E assim,
deixar claro que teve uma variação maior, mas não significa que cada treino foi feito uma sequência diferente, né? Eles fizeram uma sequência de treino mais variada, só que repetidas vezes ao longo do estudo. Né? Então, assim, a baixa variedade de exercícios, ela vai gerar um resultado. Então, assim, aquele seu aluno que às vezes está com uma limitação de espaço, por exemplo, eu tenho um aluno que treina num condomínio que ele não tem muita variedade de exercício lá no condomínio dele. Então eu tenho que adaptar isso. Ele vai fazer menos variedade, mas ele vai fazer certa variedade ali dentro do contexto que ele pode. E aí ele vai ter certos resultados. Se um dia ele virar e falar assim, pô, Renato, mas agora para mim isso aqui tá pouco, eu quero o máximo de resultado que é possível gerar. A gente vai ter que entrar, às vezes, para um outro ambiente, uma academia, onde tenha mais opções de exercício, tá? Então que isso tem que ficar claro, né? E agora, também, o grande problema que eu vejo hoje, que poucos profissionais identificam, né? Até porque a gente, às vezes, brinca aqui com personal aleatório, né? Que o personal chega na academia, ele vai fazendo o exercício que a máquina estiver livre, né? Não tem sequência, não tem ali um protocolo a seguir. E assim, eu não estou falando que você tem que chegar com a fichinha de musculação, anotando ali cada carga, cada exercício, né? Mas assim, não problema nenhum fazendo isso. Eu acho que assim, se você tiver tudo calculado, tudo ali feito, legal, mas a gente sabe que também todo plano, né, não resiste ao campo de batalha. Chegar lá, você vai ter que adaptar. Mas o que a gente está dizendo aqui é que você tem que ter, pelo menos, ali uma estratégia lógica do seu trabalho. E aí, essa grande variedade de exercício, toda vez que o seu aluno for na academia um dia, ele vai fazer um exercício diferente, ele nunca fez, e ele nunca vai fazer o mesmo exercício seguidas vezes semanalmente. O grande problema é que você não vai ter nem como saber se ele está progredindo cargas ou não, porque ele fez o agachamento hoje livre, aí na semana que vem você pediu para ele fazer o agachamento no Smith, na outra você pediu para ele fazer o agachamento hack. Aí assim, as cargas vão ficar totalmente aleatórias, ele vai, fiz uma série aqui com 40 quilos de cada lado no agachamento, beleza. Aí depois no Smith, ele vai poder, às vezes, colocar um pouquinho mais de carga, o exercício ali está um pouco mais seguro para ele, colocou um pouquinho mais de carga, mas não significa nem que o exercício ele está sobrecarregando mais agora a musculatura, é simplesmente porque modificou a biomecânica. Então, por isso, né, tem o lado ruim também de você fazer muita variação. Então, sim, uma regra geral, se a gente for ter que colocar assim, né, 1 a 3 exercícios por sessão de treinamento, né, por grupamento muscular, seria mais ou menos ali uma zona ótima de exercício. Dá para fazer 4? Até dá, né? Às vezes um quarto exercício que vai trabalhar aquela musculatura, mas também vai trabalhar uma outra, pode ser incluído, né? Mas você fazer 5, 6, 7 exercícios diferentes para a mesma musculatura no mesmo treino, né, já fica numa coisa muito variada, muito subótima, e você não tem progressão de carga nenhuma nos exercícios, né? Perfeito. Aí, assim, perfeito. Perfeito, eu falei, posso continuar então? Já sei que Volta ele vai pra me cá, emendar aqui mais 3 horas aqui. O ângulo de ação ali, você já falou? Não, então, era o próximo tópico que eu ia falar, né? Só estava querendo te chamar de volta aqui para o nosso episódio, para você poder dar a sua opinião. Mas é que a variedade também, né, ela tem um fator ali importante, principalmente nos ângulos de ação, tá? Então, quando você pega, por exemplo, né, a gente tem alguns exemplos bons para a gente poder identificar. Exercícios para bíceps e exercícios para tríceps. O ângulo do seu ombro vai influenciar diretamente o trabalho de tríceps. Como assim, Renato? Quando você faz um tríceps francês, né, a cabeça longa do tríceps está em tensão passiva. Então, ele acaba tendo um pouco mais de efetividade no trabalho. Quando você faz um tríceps no banco ou um tríceps coice, já é invertido. O tríceps, a cabeça longa do tríceps fica em insuficiência ativa, né? E você acaba exigindo mais ali da cabeça medial do tríceps. Então, você tem essas variações de angulações que você vai tendo em diversos exercícios e que eles vão se complementando, né? É o que a gente fala quando você vai fazer, por exemplo, os exercícios de panturrilha, né? Mesma questão da insuficiência ativa e da tensão passiva, né? Você tendo esses efeitos, por exemplo, quando a gente está fazendo a panturrilha sentado, o nosso gastrocnêmio ele entra em insuficiência ativa, né? Então o sólio ele predomina no movimento. Agora, quando a gente faz a panturrilha com os joelhos esticados, não precisa nem ser em pé, mas com os joelhos esticados, pode ser no leg press, por exemplo, ele entra em tensão passiva, então o gastrocnêmio ele aumenta a sua tensão durante o movimento. Então, essas variações de angulações, e tem uma excelente também para a gente dar o exemplo, os glúteos, que é uma musculatura bem complexa do nosso corpo, né? Eles vão trabalhar, cada feixe dos glúteos vão trabalhar melhor em angulações diferentes. Então, é importante você ter ali uma sobrecarga vertical, como no agachamento, é importante ter uma sobrecarga horizontal, como na elevação de quadril, e uma sobrecarga lateral, como uma cadeira abdutora, porque isso vai fazer um trabalho completo para os glúteos. Então, essa variação de angulação de trabalho, né, às vezes
utilizando a tensão passiva e insuficiência ativa, vão gerar o trabalho mais otimizado para hipertrofia. Então, assim, basicamente justificando que essa variedade, ela pode ter, o motivo dela pode ser essa variação de ângulo de ação que a musculatura pode executar. Bom, vou até pegar aqui rapidamente aqui a recomendação da IUSCA ali, que eles falam sobre esse tema, né? Então, os programas de treino devem incluir uma variedade de exercícios que trabalham os músculos em diferentes planos e ângulos para garantir um trabalho completo da musculatura, né? Exatamente isso que a gente estava discutindo. Então, vamos supor, o cara às vezes que vai escolher um exercício, vai focar só nele ali, o cara vai trabalhar sempre no mesmo ângulo, sempre no mesmo plano, e aí ele vai perder essa diversidade aí que pode ser fundamental para ter uma hipertrofia mais homogênea e também de trabalhar diferentes grupamentos musculares daquele local ali, daquele grupamento como um todo. Perfeito, perfeito. E agora acho que a gente entra num tópico que, assim, a gente já até fez questão de ter um podcast inteiro sobre esse tópico, mas a gente vai fazer aqui uma análise com vocês, que é comparar exercícios isolados e exercícios compostos, né? Isolados não servem para nada. Então, essa inclusive foi o tema do podcast 023. Se você quiser conferir, vai lá, Sitioscast 023, a gente falou e respondeu essa pergunta. Exercícios monoarticulares servem para alguma coisa? São lesivos? São importantes? São tanto faz se você fazer ou não, né? Tem gente que fala que tanto faz, mas qual que é a nossa opinião real sobre isso, né? Então me fala aí, Vitor, você que está aí mais ouvindo hoje aqui do que falando, eu quero que você fale qual que é a importância número 1 dos exercícios isolados, então. Você já falou o número do podcast, que é? Do Sim, monoarticular? 023. 023, boa. Então vai ter até um vídeo no YouTube que vai sair mais ou menos junto com esse podcast, que eu vou falar só sobre isso daí, tá? Então, primeiramente, aí realmente fadigar a musculatura alvo, né? Então, aquela coisa que o Renato até gosta de comentar exatamente sobre esse tema, né? Fui até a falha muscular no agachamento, tá? Primeiro que dificilmente você vai fazer isso, tá? Beleza. Mas se fez, quem falhou, tá? Não, falhei tudo ao mesmo tempo. É impossível você ter falhado tudo ao mesmo tempo, tá? Então você não vai conseguir realmente chegar até a falha muscular de uma musculatura alvo quando você pega ali um exercício multiarticular, tá? Você vai chegar em um deles. Então vamos supor, tô fazendo supino, provavelmente você vai chegar na falha muscular ali, provavelmente do peitoral, tem gente que do tríceps, tá? Deltoide, acho que dificilmente. Então, poxa, quero chegar realmente na falha muscular do deltoide, você vai escolher ali um exercício para o deltoide, tá? Quero chegar realmente, poxa, fiz o supino, cheguei na falha muscular ali através com o peitoral, poxa, vou escolher agora um exercício aí para tríceps, eu chegar na falha muscular ali no tríceps, ou seja, se eu quero realmente uma fadiga ali do meu músculo-alvo, é importante a gente utilizar os monoarticulares, tá? Além disso, também algo que a gente já acabou de falar, que é trabalhar músculos em porções ali que não são possíveis nos multiarticulares. Então, poxa, planos e ângulos ali que eu preciso trabalhar, eu não vou conseguir trabalhar, às vezes, em um multiarticular, tá? Trabalhar em formatos diferentes aqui, alguns grupamentos musculares eu só vou conseguir trabalhar no monoarticular, aquela mesma ideia ali da cadeira flexora, que é o único que ele vai trabalhar bem aí. Cadeira flexora e mesa flexora e a flexora em pé, no caso, tá? Que é o único que vai conseguir trabalhar bem aí a parte da cabeça curta ali do bíceps femoral, tá? Então, por isso eu preciso incluir ela. Então, essas porções aí, cara, eu só vou conseguir com monoarticular, tá? Então, Vitor, não quero trabalhar de forma alguma a cabeça curta. Aí, beleza, aí você não precisa fazer aí nenhum monoarticular, tá? E também, pensando ali, qual que é o último fator que eu me perdi? Tô lá embaixo. Baixa exigência técnica, né? Que é a facilidade de você fazer. Então, poxa, eu penso aqui agora, ó, meu aluno acabou de chegar aqui, vai fazer supino com halter, vai fazer agachamento e vai fazer levantamento terra. Meu aluno agora, o cara nunca fez nada na vida. Pô, vou ter uma dificuldade bem grande de passar esse exercício para ele aí, tá? Eu lembro direitinho da primeira vez que eu fiz o supino, meu pai do céu, que tristeza, com halter, né? O halter vai para tudo quanto é lado ali, você não sabe o que você está fazendo ali direito, a coordenação péssima, né? Agora, eu chego para esse mesmo aluno, ó, você vai fazer aqui um tríceps, vai fazer uma cadeira extensora, vai fazer uma rosca direta, pô, ele consegue fazer isso sem grande dificuldade, né? Porque exercício que tem uma baixa exigência técnica. Então, tem essa facilidade também de você incluir para alguns alunos ali, tá? Eu tô com uma aluna, inclusive, nesse exato momento aí de consultoria, ela tem... Cara, já deve ter uns 5 anos aí que ela treina, mas assim, a coordenação dela é péssima, até porque ela nunca trabalhou muito isso, tá? Então, esses exercícios mais complexos, eu vou muito aos pouquinhos trabalhando com ela. Eu dou prioridade em exercícios com baixa exigência técnica, e a maioria deles vão ser monoarticulares. Perfeito, né? E assim, um dos melhores exemplos para identificar a importância dos isolados, que eu gosto de dar aqui, né? A gente vai falar ao longo desse podcast sobre esse exercício de novo, que é a elevação lateral, né? Entra nos 3 aspectos que o Vitor acabou de citar, que é, você quer fadigar, por exemplo, feixe medial do deltoide. Você acha que você vai conseguir fazer isso fazendo um desenvolvimento? Né? Já tem estudos aí que mostram que, por exemplo, o desenvolvimento ele vai
o feixe medial ele vai mais estabilizar o movimento do que realmente trabalhar, né? Você está trabalhando realmente ali o feixe anterior do deltoide. E assim, você pega um exercício igual, sei lá, uma remada alta, vai trabalhar ali o feixe medial do deltoide, mas será que você vai atingir a falha no... E assim, tem a questão também de certas amplitudes da remada alta, pode ser até lesivo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado de certa forma com essa técnica. E outra coisa, né? Se você quiser dar uma ênfase nessa musculatura, porque você sente que o ombro dos seus deltoides, dos seus alunos, estão pouco desenvolvidos, eu preciso dar uma ênfase. Né? Como que você vai fazer isso só com os multiarticulares, né? Só com exercícios compostos? É mais difícil, né? E por fim, você fazer uma elevação lateral é uma técnica muito simples de se fazer, muito mais simples do que desenvolvimento, remada alta, então oferece menos risco para o aluno, né? Muita gente acha que é mais risco, né? Ah, não, fazer exercício isolado vai aumentar o risco de lesão absurdamente. E geralmente até o contrário, porque você exige menos técnica, você coloca ele em posição menos vulnerável. Então, em geral, né, acho que a elevação lateral ela exemplifica muito bem esses 3 aspectos que o Vitor acabou de falar. Né? E vamos falar Então, também... vou fazer só monoarticulares, Renato? Exatamente, né? Então, assim, qual que é o outro lado da moeda para vocês não acharem que aqui a gente está jogando só para um lado dos times aqui, que a gente aqui não é imparcial para nada, né? A gente tem que falar da importância dos exercícios compostos também, né, Vitor? Então, fala aí para a gente a importância dos exercícios compostos. São mais eficientes, pois treinam mais músculos em menos tempo, tá? Que é basicamente o que eu falo assim, poxa, vou fazer um treino só com monoarticulares. É um treino que vai ficar mais longo, tá? Porque exatamente eu não consigo ali, eu vou precisar de incluir mais exercícios ali para chegar a um volume adequado aí para todos os grupamentos musculares. Ao invés de eu fazer isso, eu vou pegar ali alguns exercícios multiarticulares que vão ser a grande maioria das vezes a base do meu treino, tá? Exatamente para eu conseguir trabalhar diferentes grupamentos musculares em um mesmo exercício, tá? Então eu vou ter um ganho de eficiência no meu treino, não vou precisar fazer um treino muito longo para trabalhar todos os grupamentos musculares. Aquele aluno que, por exemplo, só quero treinar 30 minutinhos 3 vezes por semana, Renato, tem que montar um treino para mim aí rápido, direto. Se você quiser fazer um trabalho completo ali de todas as regiões do corpo desse aluno, provavelmente você vai ter que predominar o trabalho dos multiarticulares, né? Vai ter que fazer mais exercícios compostos, porque assim você garante que todas as musculaturas estão sendo estimuladas. Se você focar muito nos isolados, não tem problema nenhum, mas vai gastar muito mais tempo, né? Então isso seria um problema. Boa. São excelentes formas aí de gerar alta sobrecarga no músculo. Por quê, Renato? Então, porque basicamente, quando o melhor exemplo para isso é, por exemplo, o glúteo 4 apoios, né? Todo mundo sempre fala, um exercício isolado para glúteos, só que você gera bem menos sobrecarga nos glúteos do que no agachamento, né? No agachamento, você vai estar colocando ali uma barra nas costas com 40 quilos de cada lado, no glúteo 4 apoios, no máximo uma caneleira de 15 quilos. Então, assim, os glúteos estão com muita maior tensão, por mais que essa tensão ela é distribuída, né, ali para quadríceps também, eretores da espinha, né, você tem ali, né, muito mais sobrecarga, tem muito mais tensão na musculatura dos glúteos. Então, por isso que os exercícios compostos tendem a gerar mais sobrecarga. Então, vamos supor, é fácil você comparar, né, o supino reto com o halter com o crucifixo. Né? No crucifixo, você até coloca menos carga, né? Então, assim, a sobrecarga no supino, que você está trabalhando no supino, é muito maior, né? Porque você não tem como fazer a mesma carga que você faz crucifixo, você faz supino reto. Você naturalmente vai baixar. Então, esse que eu acho que é um dos aspectos importantes dos exercícios multiarticulares, que é você ter ali uma sobrecarga maior do que você teria com os exercícios monoarticulares, né? Bom, e um terceiro fator que a gente colocou aqui, de alguma forma, são um exercício mais funcional, né? Pensando na ideia assim, poxa, o que eu pensaria no exercício, dentro da musculação, quais exercícios seriam mais funcionais ali que vou aplicar mais no meu dia a dia? Pensaria no agachamento, no levantamento terra, nas remadas, né? São exercícios ali que no meu dia a dia ali eu tendo aí a replicar mais do que exercícios monoarticulares como um todo, tá? E além disso também eu vou ter aí uma maior ativação do core na grande maioria dos exercícios, né? Como o agachamento, levantamento terra novamente, às vezes eu vou fazer ali um desenvolvimento em pé, um exercício ali que eu vou ter uma ativação bem legal de core, isso também pode ser interessante aí ao pensar em exercícios compostos como um todo. E assim, esse mais funcional que eu coloquei, até pensando assim, né, eu gosto dessa discussão aí do funcional, que assim, o pessoal fala, não, que, pô, esses aí são movimentos que você vai replicar para o seu dia a dia, né? Mas, pô, tu vai fazer uma remada curvada no teu dia a dia, com 12 repetições, com uma sobrecarga, né? Tipo assim, você vai fazer um agachamento com 40 quilos de cada lado. Então, assim, tem as suas limitações nessa questão funcional, mas eu acho assim importante deixar claro que, pô, exige muito mais uma postura mais rígida, exige muito mais ali você ter uma técnica melhor de se movimentar, de movimentar o corpo como um todo, que eu acho que sim, vai auxiliar no dia a dia, né? Porque uma coisa é você, por exemplo,
estender os seus joelhos na cadeira extensora. Outra coisa é você fazer um agachamento completo, conseguir mobilizar todo o seu corpo para fazer aquele exercício. Com certeza, na hora que você abaixar para pegar um objeto, né, esse agachamento vai te ajudar mais do que uma cadeira extensora, né, vai te ajudar a manter a postura. Mas também não é para exagerar e achando que assim, pô, o exercício funcional é o que traduz para o dia a dia, porque eu acho que também não é bem assim, né, cara? Eu acho que a pessoa acaba exagerando, né? Boa. E como recomendação final aí dessa briga, né, de multiarticulares e monoarticulares, eu vou mostrar meus dotes musicais aqui, Renato. Eu quero ver se você acerta de quem é essa música. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Conhece essa música, Renato? Eu não conheço, não. Deve ser algum pagode, alguma coisa assim? Pelo tom de voz, parecia um pagode. MC Marcinho, pô, o cara tá de É sacanagem mesmo? com funk, pô. Pô, Bom Dia de tô por Cabo fora. Frio. É coisa Mas nova ou coisa base... antiga? Oi? É coisa nova ou coisa É antiga? bem antiga, bem antiga. Ah, tá. Então não me pega. Então, basicamente, ali não existe nenhum melhor ou pior. Acho que ficou bem claro aí para quem acabou acompanhando a gente, né? Na hora de você montar um treino ali, você vai colocar tanto exercícios multiarticulares quanto monoarticulares, tá? E aí, pensando nos extremos, né? Eu já dei o exemplo. Se eu for fazer só com monoarticular, vai ser um treino muito longo, tá? E se eu fizer só com multiarticular, vai ter alguns grupamentos ali que eu não vou ter uma hipertrofia adequada e, de certa forma geral, não vou ter uma hipertrofia homogênea ali do meu corpo, tá? Então, poxa, pensa um fisiculturista aí, tá? Que é um cara ali que a gente quer que ele tenha uma hipertrofia bem homogênea, tá? Na hora que eu vou montar um treino para ele, poxa, se eu tô fazendo só supino com ele, por exemplo, e o tríceps dele, comparação ali ao tronco, tá? A parte do peitoral, ela tá defasada, não tem por que eu continuar fazendo tríceps, fazer um tríceps de outra forma, não. Eu vou lá e vou fazer um mono articular para o tríceps, tá? Então, pensando aqui nos dois pontos aqui, não, no final das contas eu vou fazer o meio, tá? Eu vou adicionar multiarticulares e também monoarticulares para conseguir trazer os melhores resultados possíveis para o meu aluno. É isso que a gente sempre fala para vocês aqui, que não é receitinha de bolo, né? Você tem que ser estratégico na hora de fazer esse bolo aí, que é o treinamento do seu aluno, né? Porque você vê de acordo com a necessidade dele. Porque, por exemplo, eu acho um argumento válido quem fala assim, pô, será que uma pessoa idosa precisa fazer uma rosca direta? Será que ele precisa fazer ali um exercício isolado para bíceps? Né? Talvez seja até interessante para prevenir uma lesão ali no bíceps que possa acontecer, né? Assim, a gente pode avaliar de várias formas isso, mas eu acho até honesto fazer uma análise dessa. Mas você tem que ser estratégico, porque às vezes aquele teu aluno não é uma pessoa idosa, é um fisiculturista, por exemplo. Para ele, tem que ter o isolado de bíceps, não tem outra opção. Se ele quiser ganhar alguma competição, ele vai ter que fazer um isolado de bíceps. Não vem com essa de, não, só com os compostos ele vai conseguir. Ninguém nunca conseguiu ganhar um Mr. Olímpia sem fazer exercícios isolados. Então, assim, isso aí é claro, tudo é cenário, tudo é necessidade. Então, assim, o personal trainer tem que ser estratégico na hora de programar um treino, é o que a gente sempre fala aqui, né? Mas eu acho que, pô, entre falar de compostos e monoarticulares, já deu para você entender assim, as importâncias de cada um e as aplicabilidades de cada um. Então vamos para mais uma polêmica aqui que a galera gosta muito também, né? Tem gente que já nem faz mais academia com máquinas, né? Tem gente que agora só faz academia só com peso livre. E vamos até que é uma questão, uma academia mais barata de se construir, né? Então é entendível, mas qual que é a diferença, né? Qual que é a vantagem e desvantagem de peso livre e máquinas? Porque os dois têm o seu lado também. Então vale a pena a gente explicar cada um deles para vocês aqui. Então, até antes de falar sobre esse tema aí, rapidamente, eu vejo aí na internet hoje cada dia mais tem essa galera só do peso livre, né? Acho que é muito por causa do CrossFit, né? Então, assim, sempre tem na educação física esses times aí, né? Então, tem um time só do multiarticular, como a gente acabou de discutir, o time do monoarticular nem tem muito, né? Então, só a galera ali falando mal do monoarticular, mas eu vejo agora cada vez mais os dos pesos livres, né, cara? É muito engraçado, né? Como que a galera assume um ali e só quer aquilo dali. Eu mostrei um estudo esses dias ali avaliando peso livre versus máquinas e teve exatamente o mesmo resultado, tá? De hipertrofia ali, tanto de bíceps quanto de quadríceps, utilizando ali o peso livre ou só a máquina, a gente teve o mesmo resultado, a gente vai até discutir um pouquinho sobre isso daqui. E uma galera, não, tá errado esse estudo aí, esse estudo foi feito errado, não sei lá, o cara quer achar um erro ali no estudo, porque não é o que ele trouxe, né? E como você falou, né, hoje cada vez é mais uma tendência das academias ali focar mais em pesos livres, né? Por toda uma questão mercadológica, né? A academia como um todo fica mais bonita, que ela fica mais espaçosa e tal, né? Mas eu tenho cada vez mais sentido ali, falta às vezes de algumas academias, pô, a gente, né, trabalha com academias mais tops aqui na cidade, que eu sinto falta de alguns exercícios, tá? Então, poxa, eu falei, pô, podia ter esse exercício aqui, não tem, esse exercício aqui não tem, tá? Então, por exemplo, uma academia que eu trabalho aqui, que é uma academia excelente, não tem uma panturrilha em pé. Então, se eu quiser fazer uma panturrilha ali
Em pé não tem um exercício específico disso, então eu vou ter que fazer lá na escada, eu vou ter que fazer no leg press, tá? Poxa, então assim, algo assim bem simples que eu sinto falta, tá? E eu vejo cada vez mais academias tentando ir para esse lado, eu não sei até que ponto isso é tão bom também, né? Que a gente vai acabar perdendo em alguns fatores. Pois é, eu acho que assim, tem um amigo meu aqui do podcast que costuma falar que o mercado da educação física vem em ondas, né? Muito tempo que eu não falo essa daí, inclusive. Pois é, pô, eu já estava até relembrando para tu não esquecer desse teu bordão, pô. Mas, basicamente, eu vejo que essa do peso livre veio firme aí nos últimos anos, né? E a galera. Tem gente que fala que é inútil, treino em máquina é inútil, né? Eu já teve aluno meu, cara, que falou isso. Pô, mas esses exercícios de máquina aqui não servem para nada, não, né? São bem menos efetivos, né? Eu assim, cara, pô, dependendo do caso, vai ser muito mais efetivo, né? E a gente, pô, tem vários cenários que a gente pode julgar isso, né? Só antes de falar da importância de cada um, vamos julgar alguns cenários aqui que eu acho que fica bem claro para o personal trainer. Pô, o agachamento livre é muito melhor do que o leg press, né? Ou seja, um é peso livre e outro é máquina. Cara, mas às vezes o conforto que o teu aluno vai ter no leg press, de empurrar uma plataforma, de estar com a coluna dele ali deitadinha no banco, sim, sem o risco, às vezes, de ter uma barra nas costas, de estar gerando aquela sobrecarga axial em cima da coluna dele. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração também, né? Pô, às vezes o seu aluno vai aproveitar muito mais o exercício, porque até do mesmo jeito tem gente que fala do peso livre como se fosse uma descoberta dos deuses e que é a única coisa que você pode fazer, né? Criou-se também algum certo medo de se trabalhar com pesos livres por alguns alunos que têm medo de minha coluna aqui deve estar errada, eu posso estar me machucando. Eu fiz aqui um levantamento terra e estou sentindo minha lombar. Não era para sentir lombar. Pô, mas o levantamento terra é para você trabalhar a lombar, meu amigo. Então, assim, você tem que ter essa dosagem aí, porque, por exemplo, o aluno que tem muito receio da postura correta no peso livre, às vezes vai aproveitar melhor os exercícios de máquina, né? E tem as suas vantagens e desvantagens, vamos falar delas aqui para a gente poder dar uma sequência, né? E já para trazer a primeira vantagem aqui que eu vejo dos pesos livres é a variedade de movimentos que você pode fazer. Então eu até brinco aqui quando alguém me fala assim, pô, Renato, tô querendo fazer uma academia aqui na minha casa, o que eu faço? Cara, compra uma barra e algumas anilhas, cara. Ou então halter, né? Comprei uns halteres e algumas anilhas que você possa montar e sobrecarregar mais, né, colocar mais carga nesses halteres, que isso aí vai te dar uma variedade de trabalho excelente, né? Eu acho que se uma pessoa iniciante que tiver uma barra, 2 halteres ali e anilhas disponíveis para poder colocar, vai poder treinar por um bom tempo em casa ali com excelente qualidade e excelente otimização, né? Porque você tem uma grande assim, possibilidade e assim até de ir além, né? Por exemplo, a gente pega vamos pegar um exercício que é um exercício simples, como a rosca direta, né? Quando você faz uma rosca direta com halter, se a gente comparar com, por exemplo, uma rosca direta no cabo na Scott, né? Vamos pegar assim. Você na rosca direta tem a máquina de rosca Scott, só para algumas academias. É raro de ter essa máquina, inclusive, mas algumas academias têm. Se você comparar essa rosca Scott com os halteres, cara, você pode fazer, por exemplo, vamos começar aqui, fazer com deitado no banco, né, inclinado, e isso aumentar a ênfase na cabeça longa do bíceps. Você pode fazer a própria banco Scott, né, os halteres ali no banco Scott. Você pode fazer com uma leve supinação, você pode fazer com uma leve pronação, você pode fazer invertida. Ou seja, tem uma série de possibilidades de angulações de trabalho que você pode fazer na rosca direta se você trabalhar com halteres quando comparado a uma máquina que você vai pegar fixo ali e vai ser só aquilo, né? Então, essa eu acho que é uma das grandes vantagens. Isso se traduz para diversos outros exercícios, né? Por exemplo, agachamento também. Você pode fazer ele mais aberto, você pode fazer com a barra nas costas, pode fazer com a barra na frente, você pode fazer o agachamento com o halter, você pode fazer o agachamento com um step acima e fazer ele, por exemplo, segurando no meio, né? Fazendo sumô, né? O sumô que eu queria falar. O agachamento sumô. Então, assim, você tem uma série de possibilidades com peso livre e o leg press é o leg press. Você vai colocar o seu pezinho lá e vai ter que fazer, né? Bom, até dentro disso também, eu já faço até uma crítica aqui às máquinas aí, que muitas vezes você também não vai se encaixar tão bem na máquina, que a máquina ali é um padrão, ela é para grande maioria das pessoas, às vezes você vai ter uma pessoa ali um pouco mais alta, um pouco mais baixa, ali que vai ter um pouco de dificuldade, e algumas máquinas não são tão boas como um todo, tá? Então, assim, isso você vai ter uma facilidade muito maior, às vezes você vai ter um leg press ali que, você não consegue encaixar muito bem seu aluno, um agachamento hack ali, mas, você botar o seu aluno ali para fazer um agachamento, você vai ter uma facilidade muito maior de dispor ele ali quando é com peso livre, tá? Então, esse é um ponto aí. Tu falou ali de rosca Scott, né? Uma máquina de rosca Scott, cara, até hoje eu nunca peguei uma máquina ali que conseguisse me encaixar bem, assim, esse treino aqui, esse exercício aqui foi bem feito, sabe? Eu acho que sempre
eu acho meio estranho, tá? Então, assim, isso acontece com várias máquinas. Isso vai melhorando aos poucos também, né? E aí cabe até dentro daquela ideia que a gente falou, uma academia aí, para ter um maquinário aí, pô, top mesmo, com todas as variedades possíveis, ele vai ter muita máquina, que é bem comum de a gente ver nos Estados Unidos aí, né? Você vê aquele 1 trilhão de máquinas de possibilidades diferentes, né? Isso também acaba dificultando aí para o dono da academia, né? Engraçado, você falou do leg press na academia, cara. Academia que você trabalha também, perto da tua casa aí, que eu Sim. vou lá uma vez por mês, sabe qual que é que eu tô falando, né? Aham. Tem um leg press lá, 45, que eu e o meu aluno, a gente Aham. brinca que aquele leg press lá, o primeiro músculo que você vai treinar nele é o seu ego. Porque, cara, você tem que botar todas as anilhas da academia naquele leg press, aí bem, não, sobe aqui no leg press e tal, faz aquela coisa linda lá para poder fazer o seu vídeo no Reels, porque, cara, a curva dele é tão facilitada, é tão fácil fazer aquele exercício, né? Que a sobrecarga é tão pequena que você tem que botar peso pra caramba ali nele para você sentir alguma coisa, né? E aí os caras se amarram, né? E o legal é que o padrão dessa academia aí, das máquinas dessa academia, é exatamente o contrário, né? Que por supino, desenvolvimento ali, tem aluna minha, eu nunca coloquei no desenvolvimento, porque não consegue. A maioria das minhas alunas, o supino eu boto sem peso, tá? E aí eu chego nesse leg press, esse leg press 45 ali, pô, a aluninha fraquinha ali, começando a treinar, você bota 60 de cada lado ali, ela, pô, fudeu, né? Não vou conseguir fazer isso daqui, não. Faz de boa, tá ligado? Muito bom, muito bom. Nem lembrava desse leg press aí que tem essa questão. É o cara que, tipo assim, ele bota lá 5 anilhas de 20 de cada lado no leg press, chama o camarada dele para subir no leg press também, para ele poder fazer o vídeo Reels, aí vai fazer um agachamento com 15 de cada lado, tá ligado? Porra, meu irmão. Tá perdendo teu tempo aí, né? Muito bom. E aí, outra coisa do peso livre que a gente já mencionou que tem a ver com os compostos também é a questão dele ser um pouco mais funcional, né? Ou seja, exigir mais ativação do core, exigir mais uma boa postura. Porque, por exemplo, estou fazendo uma rosca direta com halter ali, né? E estou fazendo ela em pé. Você não tem estabilidade nenhuma do seu tronco, você tem que se estabilizar para você fazer o exercício. E essa exigência de estabilização é um treinamento, né? Então, você exigir a sua postura num exercício que seja simples como uma rosca direta, vai exigir uma ativação de core, vai exigir uma postura, e isso é bom, isso vai refletir benefícios para o aluno, né? E terceiro, eu acho que é bom para atingir o limite em certos músculos, né? Que aí o que eu falo assim, vamos supor, existem máquinas que você não vai conseguir dar uma roubadinha para você conseguir fazer as últimas repetições ali mais forçadas. Você não vai ter como manipular muito a sua técnica para conseguir fazer mais repetições. Com o peso livre eu já acho um pouco mais fácil. Mas calma, galera, não estou falando aqui que você tem que fazer uma técnica esdrúxula, que você vai colocar sua coluna em risco, que você vai falar para o seu aluno fazer de qualquer maneira e pronto, acabou. Estou falando que às vezes, né, você consegue fazer adaptações biomecânicas ali para você conseguir fazer um pouco mais de repetições, né, para conseguir aplicar um pouco mais de trabalho, né? E assim, passar da falha técnica e atingir realmente a falha muscular, né? Só para resumir, não vamos nem entrar no tópico falha muscular aqui, senão já era, né? Mas tipo assim, só para a galera entender, existe a falha técnica, que é quando a sua técnica ela fica, né, diferente do normal, da técnica que você começou a fazer aquele exercício, e existe a falha muscular. A falha técnica sempre vem antes da falha muscular, ou seja, você só vai atingir a fadiga muscular se você já está, né, tendo que manipular a sua técnica para você chegar lá. Então, eu acho que os pesos livres eles te dão mais essa possibilidade. Falando aqui no português claro, para os nossos alunos entenderem, é quando você, por exemplo, está na rosca direta, aí você joga um pouquinho o seu tronco no final do movimento para você conseguir fazer mais uma repetição ali. Isso seria considerado uma falha depois da falha técnica, tá? E é óbvio, né? Fazer isso de forma, né, arriscada não é o que a gente está recomendando aqui, né? A gente está falando para você fazer manipulações biomecânicas seguras que vão te ajudar a atingir um pouco mais de falha muscular. E essa seria a grande importância do peso livre. Traz para a gente aí, Vitor, a importância das máquinas na hora de prescrever os treinos. Boa, né? Então, já pensando do outro lado, a máquina também tem a sua importância, tá? A primeira delas, eu acho que é bem claro que ela não exige tanta técnica assim. Então, de novo, pensando naquele seu aluno ali que está começando a treinar, é muito mais fácil você colocar ele primeiro ali nas máquinas, tá? Então, poxa, naquela ideia que eu dei ali, né? Quando eu fui fazer o supino ali com o halter pela primeira vez, foi uma vergonha, tá? Mas eu conseguiria fazer esse supino aí facilmente lá na máquina, tá? Então, essa falta de exigência técnica aí é interessante, tá? E até mesmo é interessante para você conseguir, muitas das vezes, conseguir
colocar mais sobrecarga lá na máquina, tá? Então, dentro daquela ideia ali dos 5 fatores do exercício, sobrecarga é um deles, muitas vezes você consegue colocar mais sobrecarga na máquina, exatamente porque exige menos técnica, beleza? Um outro fator, né, o segundo fator, que você consegue concentrar mais na conexão com o músculo ali. A partir do momento que você não precisa ali, poxa, estabilizar a musculatura, não precisa pensar em outros fatores, né, o seu core, como é que tá, não. É aquilo ali, sentou ali, pegou e fez, tá? Você vai ter essa facilidade mais, você consegue concentrar mais naquela musculatura. Então, pô, tô sentado lá na máquina de rosca squat, eu só tô concentrado no meu bíceps ali e pronto, né? E terceiro fator, uma otimização da curva de força, né? Isso daqui foi pensando no cabo que você pensou aí, Renato? Não, fui pensando justamente naquele supino que você falou que as tuas alunas não precisam nem botar a carga, né? Por quê? Aham. No final do movimento ele vai ficando mais difícil, onde Ah, geralmente no perfeito, supino perfeito. reto Sim, ele fica mais fácil, aquela máquina é feita para dificultar no final, né? Ou seja, ela otimiza a curva de força para manter ela padrão, né? Você faz a mesma força do início ao final do movimento, né? Num peso livre, você está fazendo supino, pô, o início ele é mais difícil, a barra no peito está difícil, chega no final ele fica mais fácil, né? Quando você faz a extensão completa do tríceps. acho que o melhor exemplo disso é o fly, né? O famoso crucifixo aí, né? Quando a gente vai fazer com halter Aham. ali, poxa, você tá fazendo uma força danada quando tá com os braços abertos, e na hora que você chega lá em cima, a tensão é mínima, você tem que fazer Exato. pouquíssima força, né? Por exemplo, se você pegar esse mesmo exercício e for fazer lá no cabo, no crossover, você vai ter tensão ali o tempo todo nesse exercício. Exatamente, né? Então acho que assim, as máquinas em geral, né, algumas, né, não são todas, porque tem máquinas que não Perfeito. vão fazer isso. Tem, por exemplo, máquina de supino que não vai corrigir essa otimização de força, mas elas têm essa possibilidade, né? O exemplo do crucifixo eu acho que já mata de vez essa discussão e já mostra. Então assim, o que que a gente vê no final das contas, né? Balanceando, os dois vão ter a sua importância, ou seja, tem que usar a estratégia, tem que cantar a musiquinha lá do Vitor, canta de novo aí pra gente entender. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Eu vou botar essa música aí pro Renato ouvir depois, pô. O cara não conhece essa Depois música, é uma bota, né? brincadeira. É uma brincadeira. O cara nascido no estado do Rio de Janeiro não conhece essa música, é uma brincadeira. Não bota aqui não, senão vai dar copyright, hein? Não, não, não. Vou te enviar essa música aí para você ouvir. Beleza, beleza. Aí no próximo podcast eu já vou estar com ela na cabeça. Mas você não precisa fazer nenhum obrigatoriamente usar só um ou só o outro, né? Tem muita gente que na educação física trabalha só na polaridade, né? Ou eu faço ou não faço, ou é total ou não é nada, né? Ou eu faço só multiarticular, ou eu só faço isolado, ou eu só faço peso livre, ou eu só faço máquina. Mas não, gente, você tem que ser estratégico, tá? Você tem que saber a hora de usar o peso livre e a hora de usar a máquina, né? É o que a gente fala, tem algumas recomendações, igual a gente falou, né? Pô, exercícios que exigem mais técnica, como geralmente são os exercícios compostos, né, e os pesos livres, deixa mais para o início do treino, que é quando o seu aluno ainda não está fadigado e ele vai poder, né, ter uma técnica melhor. Né, e assim, dá uma prioridade para esse exercício por causa da questão técnica. A não ser que você esteja priorizando algum músculo, você queira muito desenvolver um músculo, aí eu te recomendo, independente se for peso livre, se for máquina, se for. Dependente do que for esse exercício, eu recomendo colocar ele sempre inicialmente. Então, assim, o que é prioridade tem que vir primeiro. Se você não tem prioridade estabelecida, ou seja, o seu aluno quer se desenvolver o corpo como um todo, ele não tem uma musculatura alvo, né? Aí o que eu recomendo é você simplesmente começar com aqueles exercícios que são mais desafiantes tecnicamente, né? Por exemplo, o agachamento é um exercício que tem um desafio técnico, então você coloca ele primeiro, tá? Agora tem uma parte aí que é uma polêmica que o Renato resolveu trazer aqui. Eu vou me É, retirar do podcast, que eu não quero entrar nessa polêmica aí. pode ficar Renato, pode tranquilo. continuar aí. Valeu, galera. Grande abraço. Eu vou até fazer essa polêmica de um jeito diferente que eu tinha imaginado aqui, mas já vou colocar tudo no mesmo saco aqui, pode ser? Fica à vontade. Não tô aqui, Inclusive, eu não. resolvi até de última hora incluir mais um aqui, que aí já vai mostrar que aqui não tem clubismo. Volta, Vitor, volta! Mas basicamente é o seguinte, galera: existem exercícios que a gente acha muito superestimado para hipertrofia muscular. Eu estou falando hipertrofia muscular, não vem falar aqui que eu estou dizendo força muscular, que eu estou dizendo nenhuma outra coisa. Estou falando de hipertrofia muscular, tá? Não estou falando nem de funcionalidade agora, estou falando de hipertrofia. E existem exercícios que são subestimados para hipertrofia muscular. E aí eu quero destacar esses exercícios aqui para vocês, só para dar aquela apimentada aqui na nossa discussão, para deixar o negócio mais fervoroso, mas também porque eu acho que assim, alguém tem que falar sobre isso na nossa área, né? Porque eu acho que isso aí não está sendo falado. E eu acho que a gente tem que fazer esse nosso papel aqui, já que a gente está sempre baseado nos estudos aqui, né? A gente tem essa tranquilidade para falar isso que a gente vai falar para vocês. Eu fiz até uma propaganda aqui que eu acho que a galera tá ficando já desesperada já, né? Quero ver isso aí. Mas
Eu separei aqui os exercícios que eu considero totalmente superestimados, né? Ou seja, que a galera acha que vai gerar uma baita hipertrofia, que vai ser aquela coisa inacreditável de hipertrofia, e que eu acho que não é bem assim, que são aqueles exercícios clássicos de levantamento de peso, snatch, clean, levantamento terra, agachamento e desenvolvimento, são exercícios básicos, multiarticulares e tal. Eu acho que o pessoal tende a supervalorizar esses exercícios, tá? O que eu quero dizer com isso? Ah, esses exercícios são péssimos? Claro que não, pô, são bons exercícios. Eu já prescrevi todos esses exercícios aqui e prescrevo, né, de maneira frequente. Mas o que eu quero dizer com isso? Esses exercícios têm uma série de limitações para hipertrofia que eu acho importante a gente citar. E um exercício que eu incluí de última hora aqui que eu não falei é a elevação frontal, né? A elevação frontal para mostrar que eu não estou falando só de exercício multiarticular, não. Que a elevação frontal também acho que ela é muito superestimada, tá? Mas por um outro motivo, tá? Vamos falar primeiro desses exercícios de multiarticulares aí que muita gente acha que são fundamentais, que se não tiver no treinamento não serve para nada. Cara, o que eu acho que é o grande problema deles é a questão técnica, tá? Quando a gente fala de snatch e clean, eu acho que assim, eles são exercícios técnicos, não tem nem o que você falar aqui contra isso, que são exercícios que você tem que desenvolver a técnica para você executar. Né? Se você pedir para o seu aluno hoje lá, vamos fazer um snatch, um clean aqui, cara, você simplesmente, assim, um cara que nunca pegou numa barra, ele vai ter que fazer todo um coordenativo antes, um educativo para conseguir fazer isso com qualidade, né? E segundo, né, o que esses exercícios estão querendo hipertrofiar? Né? Eu acho que assim, o snatch e o clean, principalmente, não tem um foco muito maior do que outros exercícios para o mesmo grupamento muscular. A gente pode botar ali quadríceps e glúteos e tudo mais. Mas, tirando esses dois que eu acho que são extremamente técnicos, aí a gente tem outros dois que... Porque, por exemplo, snatch e clean nem são exercícios que você vai ver fisiculturista utilizando, né? Geralmente eles nem vão utilizar. Agora, levantamento terra e agachamento, você já vai ver alguns, né, fisiculturistas utilizando. E por que eu acho que eles são super valorizados? A gente já falou várias vezes aqui nesse episódio, porque eu acho que assim, por exemplo, no agachamento ou no levantamento de terra, o que você está querendo fadigar ao máximo? O que você está querendo gerar no limite? Ah, eu quero fazer, por exemplo, levantamento de terra, eu quero fazer um bom trabalho de isquiotibiais, de glúteos, de quadríceps, porque vai envolver extensão de joelho também, de eretores da espinha, de quadrado lombar, de dorsais, tudo isso está sendo envolvido no levantamento de terra. Você quer fazer um excelente trabalho de todos, né? Eu acho que acaba que você não vai conseguir fazer um trabalho otimizado de nenhum, né? É o que eu falei. Pô, meu aluno não tem tempo. Cara, excelente exercício então, porque você já vai fazer vários exercícios. Ah, que exercício que a gente pode botar para um bom trabalho de diretores da espinha, de quadrado lombar? Talvez o levantamento de terra seja o melhor deles, porque se você não fizer ele, vai ter que fazer um stiff, vai ter que fazer uma extensão de tronco. Então, o ponto que eu quero chegar é que, assim, por exemplo, levantamento terra, eu vejo alunas, né, e às vezes iniciantes ou intermediários, elas falham, sabe o que falha antes de mais nada? A pegada delas na barra. Elas não conseguem colocar muita carga, porque no momento que começa a aumentar a carga no exercício, elas já não conseguem segurar a barra durante muito tempo. A força de pegada delas é muito reduzida quando comparada com um exercício que ela poderia fazer sem precisar pegar e segurar a barra. Então, vamos supor, alunas minhas aí, até de nível intermediário, até mesmo alunos de nível avançado, tem que fazer uma pausa no levantamento terra para continuar a série por causa da pegada, né? Porque o glúteo está muito fadigado, que não consegue fazer mais uma repetição, os isquiotibiais estão muito fadigados, que não conseguem fazer uma repetição. Então, por isso que eu acho que acaba sendo super valorizado. E o agachamento, por conta também da alta exigência técnica que você precisa, né? E no final das contas, você não sabe o que você está querendo fadigar, né? Então, assim, tem que cortar, Renato, então não pode fazer? Claro que não, galera, não sejam também extremistas aqui, a gente só está falando que, assim, não são exercícios milagrosos, tá? O que eu gosto de resumir é o seguinte, né? O mesmo ponderamento que a galera dá para o agachamento, para a hipertrofia do quadríceps, eu dou para a cadeira extensora. Talvez eu dê até um pouco mais de crédito para a cadeira extensora numa hipertrofia de quadríceps do que no agachamento. É saber ponderar adequadamente isso aí. E então não serve para nada? Foi isso que eu entendi. Foi a mensagem final que eu entendi, né? 10 minutos falando, então não serve para nada. E assim, o outro exercício aqui que não está muito nessa questão técnica da falha específica, que inclusive esse exercício vai ter a falha bem específica, que é a elevação frontal, que é com o intuito de você fadigar o deltóide anterior, é porque eu vejo, né, a grande maioria das pessoas, não são todas, né, alguns alunos vão ter que fazer elevação frontal sim, tá? Mas a grande maioria dos alunos já estão fazendo um exercício de supino reto, um exercício de supino inclinado, um crucifixo, um desenvolvimento. São 4 exercícios que vão trabalhar excessivamente o deltóide anterior. Então, ele precisa dar mais ênfase para deltóide
medial, por exemplo, não mais um exercício isolado para deltoide anterior, tá? E uma vez eu postei um vídeo sobre isso no Instagram, muita gente entendeu a mensagem, que eu não estou falando que não pode fazer, que tem que largar de mão, né? Mas eu estou só falando que você tem que saber ponderar bem isso aí. Será que tem necessidade? Pô, se o meu aluno já está fazendo supino reto, crucifixo, flexão de braço, supino inclinado, pô, já tem tanto exercício trabalhando no feixe anterior deltoide, preciso botar mais um para isolar essa musculatura? Talvez precise, mas eu acho que na maioria dos casos não, tá? É isso que é o meu posicionamento. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre os superestimados, Vitor? Ou talvez até incluir um nessa lista aqui? Não vou entrar em polêmica não, Renato. Você tá bem, né? Tô tranquilo aqui, né? Vou deixar só para você carregar esse fardo. Beleza. E os exercícios que a gente separou aqui como subestimados são exercícios que eu acho que vocês deveriam ter uma atenção especial e que às vezes vocês não estão tendo por conta dessa questão toda que a gente falou, né? Às vezes, né, dos mitos que cercam a musculação, que são repassados de geração para geração, né? No ambiente da musculação, a gente sabe que é lotado de uma série de contos que são passados e que a gente vai acreditando. Eu já fui esse cara que acreditava no que o professor falava lá, porque era a minha fonte de informação. Mas uma vez que você busca fontes de informações realmente validadas, estudos que foram feitos, análises científicas, pesquisador, é que você para pensar o que um pesquisador faz, cara. O pesquisador, principalmente o pesquisador, pô, de outros países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, são pesquisadores que estão assim, simplesmente focados em estudar os melhores métodos, os melhores exercícios, as melhores formas de você fazer o treinamento. O trabalho deles é esse, tá? E a gente tem que ouvir um pouco deles também, né? A gente tem que ouvir a parte deles e aplicar isso na prática. Então, partindo desse pressuposto, quais são os exercícios que a gente acha que a galera dá pouca atenção e deveria dar mais? Igual eu já falei, elevação lateral, né? Quer falar alguma coisa, Vitor? Não, até acho que os 3 primeiros que você vai falar ali é bem tranquilo, não tem muita polêmica envolvida aí, mas os outros 4 ali eu já vi profissional aí gabaritado, tá? Infelizmente, teoricamente, né? Gabaritado não, né? Gabaritado demais, né? Que fala que os 4 não servem absolutamente para nada. Eu vou repetir aqui, absolutamente para nada. E você tá falando que serve, Renato. Vamos ver isso daí, vamos ver isso daí. Vou citar eles aqui então. Então são exercícios subestimados, ou seja, aqueles exercícios que muita gente acha que não serve para nada, acha que vai ser ruim e que não deveria ser feito, tá? Mas que eu considero exercícios importantes. Elevação lateral, como eu falei, é o melhor exercício para trabalho de deltoide medial, porque ele é muito pouco trabalhado em qualquer outro exercício da musculação, tá bom? Então o deltoide medial, que é uma hipertrofia adequada, não vai ter jeito, vai ter que incluir elevação lateral. A panturrilha em pé e sentado, eu deixei aqui porque que são subestimados. Eu acho que assim, se você perguntar para todo mundo, Renato, qual que é exercício bom para panturrilha? Se eu falar que é panturrilha em pé, panturrilha sentado, você não vai achar nada absurdo. Mas o que eu vejo que são subestimados é que eu vejo fazendo poucas séries, poucas execuções de panturrilha, né? Então por isso que eu estou destacando aqui. O cara reclama que que panturrilha é genética, que não desenvolve panturrilha, e faz 3 sériezinhas lá de panturrilha em pé no final do treino de inferiores. Tá? Então, assim, não tem como crescer quando tu compara 3 séries de panturrilha com 12 de quadríceps que o cara faz, né? Além de ser poucas séries, o cara faz no finalzinho do treino, que é para matar, né? Fala, vou fazer isso daqui no finalzinho aqui, já tô tá na morto. Correria, faz aquele movimento todo pendulado, né? Tipo assim, só o tendão de Aquiles dele que tá fazendo tensão no movimento. Enfim, né? Então, assim, só destacando que eu acho que assim, ele é um exercício importantíssimo para quem quer desenvolver as panturrilhas. E também porque panturrilha é o coração das pernas, né, Vitor? Nosso segundo coração no corpo. Exatamente. Então, assim, o retorno venoso aí depende muito dessa musculatura, importante aí para pessoas que têm problemas de circulação, vale a pena fazer. Minha esposa tem isso daí, síndrome vasovagal. Fica 10 minutinhos em pé aí e sem mexer nada, vai pro saco. Então tem que fazer lá, bota ela para fazer uma panturrilha lá frequente. Tô tentando aqui, mas é difícil, né? O famoso santo de casa não faz milagre. Sei como é que é. E temos aqui a elevação de quadril também, outro exercício que a gente acha que é excelente para hipertrofia. A gente traz ele aqui porque tem muitos profissionais hoje que abominam esse exercício. Eu acho que isso é um grande erro, porque, cara, elevação de quadril, conexão com os glúteos é um dos melhores que as alunas geralmente comentam, que elas conseguem realmente sentir os glúteos sendo trabalhados, né? E assim, o ângulo de ação horizontal, um dos melhores exercícios de ângulo horizontal de ação dos glúteos, né? Você vai ter ali uma passada que também vai utilizar, mas assim, excelente exercício que deve ser incluído também. E vamos entrar aqui agora, então? Se você fala que elevação de quadril aí, e os outros exercícios que o Renato vai falar que não servem para nada, pode sair desse podcast aqui que você tá falando besteira. Beleza?
Então, vamos lá. O outro exercício, cadeira abdutora. Tem gente que fala que é inútil, igual o Vitor falou, tem gente fazendo vídeo aí falando que não serve para nada, que não pode fazer. Aí eu pergunto, cara, um dos melhores exercícios para trabalho de glúteo médio, né? O glúteo médio é a musculatura principal da abdução de quadril. E aí, o glúteo médio é simplesmente 1/3 do tamanho dos glúteos. E aí, a pessoa quer desenvolver glúteos e não está fazendo cadeira abdutora porque, porque falaram que não é um bom exercício, que não deve ser feito porque é monoarticular. Cara, simplesmente assim, exercícios que deve compor sim. Outra coisa, até por uma questão do ponto de vista postural, né? A gente sabe que muita gente tem uma deficiência de força nos glúteos médios e isso vai atrapalhar a execução de agachamento, vai atrapalhar a execução de passada, leg press, e às vezes uma correção, né, ali do glúteo médio já auxilia nessa postura, auxilia até em condromalácia patelar. Nós temos um curso lá na CitySplay sobre condromalácia patelar que a gente fala sobre isso, né, o trabalho do glúteo médio, como que isso é importante. Então, assim, tem que, se quer otimizar a hipertrofia dos glúteos, vai ter que ter alguma abdução, né, de quadril. E a cadeira abdutora é um dos melhores aparelhos para isso, tá? Boa, até assim, pensando na galera que corre aí, né, performance, até pensando de um outro lado, né, muita gente tem lesões aí, tá, tanto da parte aí de joelho, parte de quadril, trato iliotibial ali por causa de pouca força aí no glúteo médio, tá? Exatamente por causa de não fazer uma cadeira abdutora. Uma cadeira abdutora iria resolver todos os problemas. Qualquer exercício de abdução, tá? Mas eu vejo a cadeira abdutora como a melhor opção dentre os exercícios de abdução ali do quadril. Perfeito, né? E temos também a cadeira adutora, né? Que é assim, mesma linha de raciocínio da cadeira abdutora, que ela vai ser um exercício muito complementar. É uma região, isso aqui é até importante falar, isso aqui pode despertar até uma outra discussão, mas, por exemplo, as mulheres reclamam muito daquela gordura da parte interna da coxa. E aqui a ideia não é falar que a cadeira adutora vai reduzir a gordura específica da parte interna da coxa, mas você fazer a cadeira adutora, né, ajuda a estimular justamente aquela região, ajuda a deixar ela mais hipertrofiada, mais rígida, e isso pode ajudar até nessa sensação que a mulher tem de que aquela região é mais flácida, tá? Então, é importante incluir também uma cadeira adutora, vai auxiliar, e até porque, se você estiver incluindo a cadeira abdutora, é importante, em termos de vetores de força, você ter os adutores bem trabalhados também. Você fazer um trabalho de adutores para você compensar, e não ter ali o glúteo médio extremamente forte, né, e os adutores extremamente fracos, tá? Então, isso aí vai ser importante também. E até por fim, puxar uma curiosidade aqui rápida, né? Eu acho que se a gente pedir a galera aí, pô, galera, me falei o top 5 maiores grupamentos musculares aí, maiores músculos dos membros inferiores em volume. Tenho certeza absoluta que ninguém vai acertar o segundo aí, tá? Absoluta também não, né? Mas acho que a grande maioria iria errar, que o segundo maior regrupamento, o primeiro é o glúteo máximo, tá? O segundo maior é o adutor magno, tá? Então, o adutor magno aí é o segundo maior grupamento muscular ali em volume. Então, às vezes, a galera fica muito pensando aí, tá, toda a parte ali dos isquiotibiais, quadríceps, tá? E o adutor magno é simplesmente aí maior que todos esses, tá? Então, assim, é importante deixar isso claro também. Perfeito, né? E nós temos aqui o último da lista que a gente considera subestimado, que é a extensão de glúteos no cabo, né? Que é basicamente quando você coloca aquela faixa no tornozelo, né? Prende, né, o pé ali no crossover e faz uma extensão de glúteos. E assim, um exercício excelente para isolar essa musculatura dos glúteos, tensão constante durante todo o movimento, isso auxilia bastante aí para o desenvolvimento da musculatura. Amplitude. Tem altíssima amplitude, Vitor citou bem agora, né? Assim, altíssima amplitude de movimento para os glúteos. Então, assim, excelente exercício para você incluir no treinamento de glúteos, né? E assim, subestimados, a gente se limitou a essa lista aqui. A gente poderia até citar uns outros aqui, né? Por exemplo, se a gente entrar naquela discussão que tem gente que fala que monoarticular é inútil, a gente teria que botar todos eles aqui. Todos. Mas esse, né? Então, assim, a gente aqui está limitando a lista para aqueles que são aqueles que mais o pessoal condena, né? Que o pessoal acaba deixando de lado ou não fazendo, não dando importância. Então, que fique claro isso aí. E só para finalizar a nossa discussão do podcast de hoje, eu queria ter feito aqui uma lista de cada musculatura para identificar o melhor exercício que a gente considera, por que a gente considera cada musculatura, qual que é o melhor exercício para peitoral e por que esse é o melhor exercício e tudo mais, que eu acho que seria bem complementar a isso. Né? Além da gente já ter ultrapassado o nosso tempo limite aqui do podcast, né? A gente já tem um episódio inteiro sobre isso, tá, galera? Então, se você for lá no Citiuscast número 040, você vai ter aí todas essas análises feitas para cada agrupamento muscular. E foi uma dinâmica bem legal.
pegou eu, o Vitor e o Gustavo, que trabalham aqui com a gente pegou cada agrupamento muscular, por exemplo, peitoral, qual que você considera o melhor exercício para peitoral? E a gente tinha que dar uma resposta e explicar o porquê dessa resposta. Então, cada um teve uma opinião diferente, teve hora que foi divergente, teve hora que foi convergente, e aí ficou um construto bem bacana para vocês, ajudar vocês a selecionar os melhores exercícios. Foi tipo uma competiçãozinha de argumentos ali que a gente fez, né? Então, assim, vale a pena vocês conferirem depois. E é legal exatamente esse podcast, porque é num modelo totalmente diferente, exatamente porque a gente não sabia qual que é o exercício que o cara ia escolher, né? Eu ficava até pensando assim, eu escolhi o meu, eu falei, pô, será que o Renato vai escolher esse mesmo aqui e o Gustavo, né? A gente ficou muito pensando nisso, acho que ficou um formato bem legal, bem diferente aí, exatamente para você ver os argumentos aí de qual exercício você vai utilizar. Beleza. Então você que curtiu esse podcast, cara, fica ligado aí, né? A gente, igual falou no início aqui, vamos abrir vagas em breve para o curso Hipertrofia de AZ, nossa certificação completa para te transformar num cara que é referência na área de hipertrofia muscular, para você conseguir trabalhar com todos os grupos possíveis de alunos que vão utilizar um treino de hipertrofia. A gente costuma falar que, assim, todos os alunos da musculação vão um dia precisar de hipertrofia muscular. Até o cara que entra na musculação para emagrecer, esse cara vai auxiliar a parte muscular, vai auxiliar muito no processo de emagrecimento, para reabilitação de lesão, né, para questões estéticas, para questões funcionais. Tudo isso você vai exigir um ganho de massa muscular. Então, se você quiser se capacitar ao máximo em todos os contextos, em todos os tipos de público, e assim, ir a fundo ao estudo e à ciência aplicada na prática da hipertrofia, fica ligado no curso Hipertrofia de AZ. Com certeza aí é o curso mais completo do mercado, porque a gente aborda não só a parte do personal, a gente vai além, cara. A gente chega lá, fala das questões também nutricionais, questões de suplementação envolvendo o treinamento. Então, assim, a gente vai muito além nessa questão aí da hipertrofia. Já são anos que a gente ensina, que a gente dá esse curso para vocês. E a gente costuma dizer o seguinte, para resumir o total desse curso aí, galera. Esse é o último curso que vocês vão fazer de hipertrofia na vida de vocês. Porque eu, por exemplo, já fiz pelo menos uns 3 ou 4 cursos de hipertrofia na minha carreira, né? Mas a gente vai te dar a certeza que esse é o último. Que isso, cara? Por que é o último? Primeiro motivo, porque eu acho que ele vai ser o mais completo de todos. Segundo motivo, porque ele é acesso vitalício e a gente costuma, né, fazer atualizações constantes desse material. Então, o curso, a primeira turma do curso Hipertrofia de AZ, né, que foi feita lá 5 anos atrás, eles têm acesso ao material que a gente colocou lá esse ano, cara. Então, esse pessoal, ele já está se capacitando com a gente há 5 anos. Há 5 anos que eles estão o mais atualizados possível com a ciência do treinamento. Saiu um estudo novo hoje de hipertrofia, nós colocamos lá e eles têm acesso. E você, se entrar hoje, né, vai ter acesso. Hoje não estão as vagas abertas ainda, mas quando tiver, você vai ter acesso a sempre atualizações. Você vai estar sempre no topo da cadeia alimentar da educação física, porque você vai estar sempre atualizado na ciência aplicada na prática. Beleza, Vitor? Acho que era isso que tinha para passar hoje, né? Perfeito. Perfeito. Gostaria de agradecer a participação de todos aí nesse querido Cast. Isso, e você que quiser deixar sua opinião, quiser sempre botar aqui nos comentários, é sempre bem-vindo, a gente sempre quer ouvir de você. Muito obrigado por ter assistido a gente até o final e até o próximo episódio. Forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.